Olá, pessoal. Voltando então para a gente finalizar, né, essa, essa aula sobre o planejamento da impressão 3D, né, do software fatiador. A gente já abordou tudo aquilo que é relacionado a formar a estrutura, né, do objeto 3D, da peça. A gente abordou também como você configura as estruturas de suporte, né, e agora falando um pouco de algumas partes do planejamento da impressão e quais outros parâmetros fundamentais também, né? Então, a gente tem aí as temperaturas de extrusão e da mesa, a gente tem o que a gente chama de altura de camada, né, a espessura de cada camada, o que vai ser depositado, a espessura do material depositado, a taxa de ventilação do cooler, os overhangs, que são aqueles ângulos críticos para suporte, o retract, que é a retração que o tracionador vai exercer no filamento, né, para que impeça-o de escorrer no momento em que a cabeça de impressão sair de um ponto e ir para outro mais distante. E o bridging, que é a formação de pontes, né, de vãos na impressão, sem necessidade de suporte. Então vamos lá, a primeira coisa em relação à altura de camada, né? A altura de camada está muito relacionada com a questão da aderência das camadas também. Então, uma boa aderência requer um cuidado aí nessa espessura de camada. Então, considerando aí um bico de 0,5 milímetro, uma altura de camada, ela vai ser ideal se ela for até, né, 80% desse diâmetro. Então, um diâmetro de 0,5 milímetro é uma boa altura de camada vai ser da ordem de 0,4 milímetros, né? Então, aqui no exemplo, a gente tem 0,25 milímetros, 50%, mas aí a gente pode estar indo até 80%, né? E então, o que acontece com essa camada? Ela é mais fina do que o diâmetro. Ao escoar o material pelo diâmetro e formar essa camada a camada, né, que vai ser sobreposta por outra camada, quando ela é menor do que o bico exerce uma pressão sobre a camada que ele acabou de depositar e gera pressão, proporcionando maior adesão entre a camada. Então, o material de baixo ainda está quente, né? O material de cima acabou de sofrer ali o derretimento, né, a fusão, e aí você tem o bico exercendo compressão, né? Então, por isso que ele fica mais achatado, né? O material é despejado, comprimido, e isso proporciona uma boa aderência entre as camadas e um bom acabamento superficial também nessa parede aqui, digamos assim, né? Aí o que acontece se eu tenho um bico mais fino do que a camada que eu estou depositando, né? Então, por exemplo, um bico de 0,25 milímetros, uma camada de 0,5 milímetro. Eu vou estar depositando o material no vazio. Então, aqui eu não vou ter, né, a adesão entre as camadas, provavelmente vai acontecer a adesão, mas vai só encostar, o bico vai estar muito longe da camada que ele está depositando e é pouco material. Aqui tem um problema muito grande de deposição do material aqui, né? No outro caso aqui no C, que a gente tem o mesmo diâmetro equivale à altura da camada, então também ocorre um problema muito parecido aqui. Não vai ter material no vazio, mas a taxa de adesão aqui entre as camadas também vai ficar comprometida, então eu vou ter um prejuízo. Por isso que eu havia dito lá atrás que quando a gente fosse falar lá com relação à espessura da camada e do bico, eu havia comentado que era interessante que a espessura ficasse em 0,4 com um bico de 0,5, né? Para que a gente respeitasse essa proporção aqui, que se a gente tiver um 0,5 para 0,5,
né, ter 1:1, a gente ia ter problema com adesão de camadas. Ou se a gente tivesse uma camada lá que fosse maior do que o 0,5, também ia ter problemas, né? Então, você imagina a questão da qualidade a altura de camada está relacionada, além da qualidade estética, né, de ser camadas mais grossas ou camadas mais finas na impressão, mas também com a qualidade estrutural da peça. Agora o overhangs, né? O overhangs é aquele ângulo também que eu havia comentado aqui, até para ter um pouco mais de detalhamento, com relação à criação ou não de suportes, né? Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem uma peça teste em que ela tem o ângulo de 45, 60 e até 70, e aqui você começa a ver uma deformidade com ângulos a partir de 70 graus. Então, não há necessidade de você estar inserindo estrutura de suporte e gastando um pouco mais de material seu em impressoras que têm essa capacidade. Isso também está muito relacionado tanto à capacidade do bico lá, né, da impressora, ela manter a extrusão de forma que esse material não caia, né? Então, serão camadas cada vez mais finas para ficar mais próximas da camada anterior, né? A camada de baixo, a camada de cima mais próxima da anterior. Então, aí eu consigo crescer em ângulos cada vez maiores aqui, como também taxa de resfriamento, né? Então, quanto mais demorar para resfriar, também maior a chance dessa peça escorregar aqui, né? Dessa camada escorregar. E uma coisa interessante é que quando você tem uma impressora com múltiplos extrusores, por exemplo, com mais de um extrusor, você pode estar fazendo o uso de um outro material aqui menos nobre, por exemplo, em comparação com o material da sua peça, para estar criando estrutura de suporte com ele. Ou mesmo um material que ele seja solúvel em água, para que você tenha fácil remoção também, né? De repente, dependendo da sua estrutura, o suporte está muito integrado à peça e escondido, às vezes, e aí um material que ele seja solúvel em água, né, com impressora de 2 bicos, ele consegue estar fazendo a impressão dessa estrutura de suporte, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, quanto ao retract, né? O que é esse retract? Quando você está imprimindo, o material está fundido, né, aqui dentro do extrusor, e se eu for criar uma peça em que eu precisa deslocar a cabeça de um ponto a outro, se não houver o retract, a chance desse material aqui, que já está derretido aqui, que foi pressionado, ele escoar, né, ele vazar no bico e ele gerar deformidades aqui nesse movimento é muito grande. Então, o retract, ele puxa esse filamento um pouco para cima e a tensão que traz o filamento, que faz o filamento voltar, ele gera uma espécie de uma pressão contrária aqui e faz o filamento recuar no bico e não escoar. E aí você consegue ter o acabamento bem melhor aqui, né, na situação em que há o retract bem ajustado. E aí você tem parâmetros que você altera tanto ao comprimento que você retrai, quanto à velocidade desse retract. E como que vai ser a retomada desse filamento também. Então, o retract, dependendo a geometria, né, do desenho da sua peça, né, então ele pode acontecer dentro da peça mesmo, de repente uma cadeira que tem um encosto, que tem os pés, a impressora vai ter que ir de um ponto a outro, ou para impressão de múltiplos objetos, né, vários objetos na peça, em que ele acaba um e vai para o outro. E aí você imagina, se ele não tivesse se ele não tiver essa função bem ajustada, vai ter problema de acabamento aqui. Então, e aí cada material também tem seu ajuste mais refinado, né, tanto da quantidade de retracts, pode ser 2 milímetros, 3, 4 milímetros, quanto da velocidade também desse retract. E o bridging também, que é a capacidade da impressora imprimir em vãos. Então, aqui nesse exemplo, um vão um pouco mais curto,
Aqui ela imprimiu bem, aqui ela já não imprimiu tão bem, né? Então aqui, o filamento, ele tem ele escoa mais o bico, ele consegue trabalhar com a elasticidade do filamento para que ele consiga ser carregado de um ponto a outro, buscar a ancoragem dele aqui, voltar, buscar a ancoragem e, né, conforme às vezes uma pegada não foi, mas essa aqui, por exemplo, ela conseguiu construir a ponte, né? Então, de repente, se isso aqui for uma parte que vai ficar dentro da peça, não vai ser vista, né? Eu consigo fazer eu elevo, né, a quantidade de camadas aqui, então de repente eu coloco 5, 6, 10 camadas aqui, porque eu sei que as primeiras camadas não vão pegar, mas que na sequência ela vai acontecer, e por mais que gere alguma deformidade aqui, isso não vai atrapalhar, aí tem que também ver se não vai atrapalhar a resistência do meu material, que se vai ser importante eu ter uma resistência aqui ou não, né? Mas se não for o caso, se for uma peça de repente de decoração, e ela não tem preenchimento, eu consigo fazer isso e esconder essa parte, essa deformidade aqui, né? Mas aí se for uma parte que já vai estar à mostra, aí é interessante a gente manter taxas de bridge até que eu possa realmente, opa, probleminha aqui, manter 100% de estética aqui na peça, né? Vamos lá, pessoal, vou configurar algumas coisas desse aqui com vocês lá no Slicer. Vamos adicionar aqui agora essa imagem aqui, ó. A imagem do Cristo Redentor. Que ela é interessante. Ela é interessante que ela tem os braços, mas você vê que ela é uma imagem bastante pequena, né? Opa, agora ficou joia. Vamos lá, aqui ó, configurações, essas configurações de impressão. Vamos habilitar aqui, habilitar as configurações de filamento. E vamos habilitar essas configurações aqui também. Elas parecem que é a mesma, né? Print Settings, mas essas configurações são diferentes. Então a gente abordou ali a parte do Retract, né? Retract, a gente vem aqui, extrusor 1. No extrusor 1, aqui ó, o diâmetro do bico aqui. A retração, isso aqui ó, é o comprimento que ele vai retrair. Aqui no caso a gente deixou 2 milímetros, pode alterar, tá? Indo para 4, 5, 6, enfim. Vai de cada material, da temperatura que você está trabalhando também. E esse aqui, ó, a velocidade com que vai acontecer esse retract aqui. A gente está fazendo uma velocidade de 40 milímetros por segundo. Né? Então aqui, nessa aba, a gente altera o retract. Isso a gente não vai conseguir ver aqui no fatiador. Precisaria estar fazendo várias peças teste e pondo para imprimir para ver qual que é o ajuste. Normalmente a gente consegue encontrar alguns parâmetros que são especiais para cada tipo de filamento com as temperaturas de impressão. E é interessante a gente pegar essas configurações e trabalhar junto à impressora para estar encontrando o melhor ajuste. Uma vez encontrado, a gente fica mais fácil trabalhar depois em pequenos ajustes. Por exemplo, a gente ajusta um filamento PLA da 3D Filo, né? E aí ele tem os parâmetros. Aí a gente vai pegar, por exemplo, um PLA da GT Max e aí a gente percebe que aquele parâmetro que a gente ajustou no outro filamento, ele não dá bem, ele não encaixa muito bem, né? Ele ainda gera aquelas teias, como a gente pode ver lá na figura. Então aí a gente vai e faz alguns ajustes finos, né? Com base no primeiro que a gente fez. E o que mais aqui, pessoal, que a gente tinha? A questão do ângulo. A questão da altura da camada, né? Só reforçando também, era essa parte aqui, ó. A altura da camada eu tinha deixado em 0,4 para respeitar aquele, no máximo, 80% do diâmetro do bico, que a gente inseriu ele aqui, ó, né?
Então, aqui, né, quando a gente fez a configuração da impressora, então a gente manteve 0,4 e a gente não quis alterar na primeira linha para deixar ele maior que 0,4, preferiu deixar em 100%, né, para manter uma boa adesão aí também entre a mesa e o filamento e as camadas seguintes, e a gente acabou trabalhando mais na diferenciação entre as temperaturas aqui, né? Então, a temperatura, quando eu estiver imprimindo na primeira linha, ele vai estar um pouco mais quente do que as demais, a temperatura da mesa, idem. O que mais que é o ângulo o ângulo para geração dos suportes e o bridging, normalmente também a impressora, né, ela reconhece essa configuração para o bridge. E aqui, ó, a gente pode estar também alterando a velocidade, né, quando ele identificar pontos de bridge, com que velocidade que ele vai trabalhar. Isso aqui também é um ajuste que é interessante a gente estar fazendo para cada caso, a gente observar o filamento aqui, velocidade que ele pede para a bridge, e está alterando, porque a gente pode ter variações. E vamos lá, ó, vamos fazer alguma alteração aqui. Deixa eu mandar fatiar aquela peça primeiro. A gente só está fazendo a parte de salvar, né, o arquivo G-Code, porque a gente já pode estar salvando, por exemplo, esse G-Code aqui que a gente criou no Slicer e já está mandando para a impressora também. Deixa ele rodar aqui. Aí, rodou. Então, aqui a gente está crescendo o Cristo Redentor, né? A gente já tinha programado a estrutura de suporte dele, assim como a gente já conversou nas aulas passadas. Aí ele tá pesadinho também, ó. Tá travando aqui. Deixa ele voltar. Opa, voltar isso aqui não. Agora eu vou com muito força. Espera lá. Aí. Vamos ver se ele foi. Ó. Então, esse arquivo aqui, a gente vai exportar, né, o G-Code. E aí, a gente escolhe a pasta ou o pendrive. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, Cristo Redentor G-Code. Salvei, poderia estar salvando ele no cartão de memória e está mandando ele já para esse cartão de memória, a gente já insere ele na máquina para impressão. Porque normalmente assim, algumas impressoras elas trabalham melhor se você gerar o arquivo, fazer o fatiamento dele e incluí-lo, salvar no cartão de memória, e o cartão de memória você insere na máquina e põe para rodar o cartão, né, para evitar erros de transmissão do dado. Por exemplo, você conecta no computador e manda o computador imprimir a partir do cabo, você pode ter problemas com essa emissão do sinal, ou de repente se for uma rede ali ligada por Wi-Fi, e você tiver algum problema durante a impressão, você pode perder a impressão. Então é mais seguro você trabalhar com o cartão de memória. Então a gente pode estar salvando já esse arquivo no cartão de memória e estar mandando para a impressora imprimi-lo. E bom, por hoje eu queria
agradecer aí, né, a todos os alunos que acompanharam, que fizeram parte desse programa aí de aprendizado em manufatura aditiva. A gente abordou aí desde o início, né, um pouco do que são os métodos de fabricação, um pouco da história da manufatura aditiva. A gente passou aí, né, deu foco para as impressoras do tipo FDM, né, das que trabalham com filamento, e aí a gente passou pelos tipos de filamentos que a gente tem mais disponíveis no mercado aí, né, e qual que é as funções de cada um. E agora também a gente abordou um pouco de como é essa parte do fatiador, como são algumas configurações e a importância delas e como está fazendo, né? E entendendo aí um pouco desse universo aí bastante amplo que é a impressão 3D. Espero tê-los ajudado, né? Nessa caminhada de aprendizado e também dizer que foi para mim um grande aprendizado estar aqui também passando esse pouco de conhecimento aí para vocês. Então, meu muito obrigado e até mais, pessoal.